Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui para mais uma devocional. E eu peço a Deus que esteja abençoando você que é da nossa família de fé ali em Parque São Lucas, Deus te abençoe. Você que é de outra igreja também, que você seja abençoado. Você que não é de igreja nenhuma, não firmou ainda um compromisso com Cristo, que você esteja aceitando Jesus como seu único, suficiente Salvador, porque é o bem mais importante para a sua vida, é a salvação. Todas as manhãs nós temos o propósito de fazer as nossas devocionais. Então nós entendemos que é importante ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus e também falar com Deus através da palavra, a Bíblia, e falamos com Deus através das orações. Então todos os dias nós fazemos as nossas devocionais, usamos alguns temas e na última semana nós terminamos uma série chamada Vivendo para o Reino de Deus, Vivendo o Reino de Deus, foi o que nós ministramos aqui durante um período. E nós aprendemos princípios do Reino de Deus para serem aplicados em nossa vida aqui na Terra. E estamos iniciando hoje uma nova série. Estamos durante esse mês falando também sobre a igreja, sobre como a igreja deve ser para esse novo tempo, é o que eu tenho ministrado nas nossas celebrações, mas em nossas devocionais vamos iniciar essa série chamada Uma Igreja que Agrada a Deus. Então nós vamos aprender através da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui fala dessa igreja tão especial que ela pode ser considerada como uma igreja modelo. Nós podemos aprender muitas lições através desse capítulo, através do comportamento dessa igreja. E a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, o texto diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês, é o que diz a palavra de Deus. Que palavra belíssima para o nosso coração, que a graça e a paz estejam com vocês, palavra belíssima, mas é muito interessante. Esse é o primeiro versículo aqui do texto, e é muito interessante ver que Paulo, Silvano e Timóteo, eles aqui mandam essa mensagem para a igreja dos Tessalonicenses. E aqui, quando eles citam os Tessalonicenses, eles não falam somente para os membros da igreja, mas eles falam para todos os Tessalonicenses, para todos aqueles que moravam na cidade de Tessalônica. E é muito bonito ver isso, porque aqui nós percebemos que esta igreja era uma igreja inclusiva, era uma igreja do povo, onde as pessoas tinham acesso a essa igreja, onde as pessoas podiam se achegar a essa igreja e estar junto com aquele povo. Era uma igreja que servia como referência para aquela sociedade, para aquele povo daquela cidade onde ela estava inserida. E assim nós aprendemos essa lição também para o nosso coração, de que nós, como Igreja de Cristo hoje, nós também precisamos ser assim, sermos uma igreja inclusiva, sermos uma igreja do povo, uma igreja que está com as portas abertas para que todos possam se achegar, para que todos aqueles que desejarem estar conosco possam ter essa possibilidade. E assim, algo que nós temos conversado muito com a igreja e com todos os irmãos com quem eu tenho a oportunidade de conversar, a respeito da inclusão de pessoas. Como é importante incluir até mesmo aquelas pessoas que têm dificuldades para estar no templo, juntamente com a igreja, pessoas que são de faixas etárias diferentes, pessoas de raças diferentes, pessoas com necessidades especiais, os surdos ou os cadeirantes, todos precisam ter acesso à igreja. Todos aqueles que de repente passam pela porta do templo, passam perto dos irmãos da igreja e de repente não sabem nem como se achegar, mas que sejamos uma igreja assim como essa igreja de Tessalônica, que estava sempre com as portas abertas e que incluía pessoas sempre no seu meio. Eu me lembro de uma época, na minha experiência de vida, de uma época em que nós tínhamos um projeto social e uma senhora foi até o nosso projeto social e ela falou conosco que já morava há 40 anos já na mesma rua que o templo da igreja e nunca havia entrado
no templo da igreja, eu nunca havia entrado no espaço da nossa igreja local. E a partir desse projeto, pessoas que não tinham acesso começaram a se achegar. As igrejas, elas precisam ser assim, elas precisam estar com as portas abertas, inserindo os mais variados tipos de pessoas, com as mais variadas necessidades, para que todos possamos estar juntos e que possamos ser uma igreja inclusiva, uma igreja do povo. E por isso eu vou orar por você, logo nessa primeira devocional, porque é esse tipo de igreja que agrada o coração de Deus. O nosso Deus não quer uma igreja onde as pessoas pareçam mais um clube do que uma igreja, não. A igreja precisa estar, assim como Jesus ele estava aberto para se relacionar com os mais variados tipos de pessoas, a igreja também precisa ser assim. Então vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse ensinamento, e amanhã nós falaremos um pouco mais sobre essa igreja tão especial. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, nesta manhã, por estar aprendendo sobre agradar o seu coração, como é importante isso. Abençoe os meus irmãos e todos os demais que ouvem, que participam dessa devocional, que sejam muito abençoados e que possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e que neste dia você seja muito abençoado, mas seja uma bênção na vida de alguém. Deus te abençoe, querido.